Pessoal, então agora a gente vai para a parte 2 da lição 37, que é a minha santidade abençoa o mundo, certo? Deixa eu conseguir uma sombrinha aqui, tá melhor agora. Então, dando sequência lá no último parágrafo que a gente leu, que o Ken estava desenvolvendo, ficou uma partezinha ainda, tá? Que ele diz assim: sob esse prisma, podemos entender porque a morte é o fenômeno central no universo físico. A morte para o ego é a punição de Deus. É por isso que, em um nível, toda a Bíblia repousa no 3º capítulo da Gênesis, que conta a história do pecado de Adão e Eva e da punição de Deus, que criou a morte, e depois o plano de expiação através do sofrimento e do sacrifício. A morte, então, é a prova final de que, no fim, meu pecado será punido. Portanto, cada fragmento aparentemente separado da filiação precisa morrer, como uma punição justificada por ser separado, o que a vida no corpo claramente exemplifica. Essa é a fundação da afirmação. Como resultado, aquele que percebe, perderá. É profunda essa lição, gente. Então, assim, quem tem a jornada aí, relê ou assiste de novo a aula, tá? E nem sequer terá uma ideia da razão pela qual está perdendo. Vou pensar que estou perdendo por causa do que você me fez ou está planejando fazer. A gente sempre projeta lá fora, né? Não vou perceber que a razão real pela qual estou perdendo é que eu sou o sonhador do meu próprio sonho. Um sonho de perda, de um ou outro, de vencedores e perdedores. Vemos novamente a eficácia da estratégia do ego de manter um estado de ausência da mente, ausência de mente. Enquanto percebermos a nós mesmos como estando em um corpo e, portanto, não em nossas mentes, precisamos acreditar que outros corpos estão fazendo conosco o que é, de fato, a sombra do que a culpa em nossas mentes está nos trazendo. Daí a seguinte passagem do texto que descreve conclusivamente essa dinâmica de projeção. É do capítulo 27. De uma coisa estava certo. Entre as muitas causas que percebias como portadora de dor e sofrimento para ti, a tua culpa não constava. Não constava mesmo. Não constava mesmo. Eu tô falando por mim, mas acredito que se Jesus está dizendo aqui, é porque ele sabe que todos nós estávamos bem dormindo, profundamente dormindo em relação a essa culpa. E tampouco as tinha requisitado para ti mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz não se vê fazendo-as. E a realidade delas não depende dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele. E o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade de seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los e em fazê-los parecerem reais. E, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída à sua consciência. Eu não curo apenas a minha própria mente quando peço a ajuda de Jesus e me identifico com sua santidade, mas sirvo como um lembrete a você. Portanto, se estamos em um relacionamento e eu posso mudar a minha mente, não mais mantendo um ou outro como o princípio reinante, mas vendo o relacionamento como uma sala de aulas na qual posso aprender o oposto exato,
transmito a você a mesma mensagem. Em outras palavras, de forma verbal ou não verbal, digo a você que a lição que aprendi, o professor que escolhi, também está disponível dentro de você. É isso que significa, no final do texto, quando Jesus diz que Cristo está dentro de nós, dizendo: meu irmão, escolha outra vez. Ele escolheu e a gente pode escolher também. Quando somos capazes de escolher outra vez, nos tornamos essa mesma expressão da visão de perdão de Cristo, refletindo suas palavras ao nosso irmão. O Manual para Professores oferece uma descrição maravilhosa de como a completeza do nosso irmão é restaurada à consciência daqueles que estão doentes. E aí vem mais uma parte do texto. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa. Com o Verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam, não é sua voz que profere o Verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. Contempla tu, Filho de Deus. Está entre aspas, essa, como se fosse uma oração agora, né? Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolheria a doença em lugar disso? A tua santidade abençoa a ele, não lhe pedindo nada. Aqueles que se veem íntegros não fazem exigências. Se você olhar honestamente para os seus relacionamentos, até mesmo enquanto atravessa esse dia de hoje, vai perceber como está exigindo algo de todos. Algumas vezes isso é bem óbvio, outras vezes é sutil. Essa dinâmica tem que estar lá. No entanto, enquanto você acreditar que é um indivíduo, que todos nós claramente fizemos. Se você acreditar que é um indivíduo, também acreditará no conceito de falta, o que pode ser retraçado até nossa própria origem. Eu roubei de Deus no início porque algo estava faltando em mim. E, portanto, eu tenho que roubar de todos o tempo todo, porque algo ainda está faltando em mim. Como poderia não faltar? Enquanto a crença subjacente na escassez, outra forma de falta, permanecer não corrigida, essa percepção interna vai gerar a necessidade contínua de suprir o que está faltando, de suprir uma falta. Nas palavras do primeiro princípio dos milagres, consequentemente, um aspecto principal do especialismo é que eu sempre tenho que tirar algo de outra pessoa para preencher a falta que percebo em mim mesmo. É disso que Jesus está falando nessas passagens. Quando você se identifica com a santidade,
Não pede nada de ninguém, porque você é tudo e tem tudo. Você é tudo, porque ter e ser são a mesma coisa. A vigilância é essencial no processo do seu aprendizado, para que você se torne consciente de que está exigindo algo de alguém. Se você está fazendo exigências e acredita na realidade do ataque, isso lhe diz que você não acredita que é completo. Você está infeliz. Portanto, não porque não recebeu o que acreditava que deveria ter recebido de alguém, mas somente porque escolheu o professor errado. Vocês veem que tudo volta para a mesma coisa, né? A única escolha. A tua santidade é a salvação do mundo. Aqui, novamente, Jesus não está falando sobre o mundo externo, como já discutimos. Jesus usa a linguagem do cristianismo através de todo um curso em milagres. No cristianismo, especificamente na época de Páscoa, existe grande ênfase no pensamento de Jesus salvando o mundo. No entanto, ele nos faz perceber no curso que não existe mundo lá fora para ser salvo. Salvar o mundo realmente significa salvarmos a nós mesmos da crença de que existe um mundo. Uma vez que todas as mentes são unidas na santidade de Cristo, se a minha mente for curada em qualquer momento específico, a mente da filiação será curada também. Nada disso é compreensível da perspectiva do mundo, como já disse. Nada disso fará sentido em nossa experiência aqui e pode ser compreendido apenas quando nos elevarmos acima do campo de batalha com Jesus e estivermos com Jesus no que ele chama de instante santo. De lá, olhamos para baixo, para o mundo, e o vemos de forma diferente, percebendo que o que tem que ser salvo são os nossos pensamentos sobre o mundo. Esses pensamentos, novamente, resultam dos nossos pensamentos sobre nós mesmos. O que pensamos de nós? O que acreditamos sobre nós? O externo e o interno são um e o mesmo. Lembram? Ideias não deixam sua fonte. Ela te permite ensinar ao mundo que tu e ele são um só. Não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento de que, na tua santidade, todas as coisas são abençoadas junto contigo. Que lição maravilhosa! Essas linhas são significativas. Nós mudamos e salvamos o mundo, não por pregarmos um curso em milagres por aí, né? Não por ensiná-lo o que eu tô fazendo aqui, né, gente? Não é assim que funciona. Nem por fazermos qualquer coisa com ele, exceto aprendê-lo nós mesmos. Foi com esse intuito que eu comecei essa jornada. Algo bem lá dentro de mim me dizia que eu estaria ensinando primeiramente com o objetivo de aprender e sabendo que se eu aprendesse, como somos uma mente só, somos a mesma mente, então o propósito do Espírito Santo estaria sendo feito. Para que o mundo seja salvo, não há nada que eu tenha que fazer ou dizer, além de aceitar o que as lições estão me ensinando, o que é o significado de aceitar a expiação para si mesmo. Essas linhas dificilmente são insignificantes, pois vão ao cerne da metafísica do curso,
que é a fundação para a compreensão dos ensinamentos de Jesus e sua aplicação. Se não há mundo, como ele pode ser salvo? Novamente, o que precisa de salvação ou correção são as nossas mentes que acreditam que existe um mundo. Uma vez que nossas mentes forem curadas, nos lembraremos de que a separação nunca aconteceu e, portanto, um mundo que surgiu daquele pensamento de separação não poderia ter acontecido. Além disso, se não houve separação, o Filho de Deus permanece perfeitamente unido como um filho, como um único filho. Nossas mentes refletem a bênção do nosso Criador e, seguindo o princípio frequentemente repetido de que ideias não deixam sua fonte, todas as coisas têm que ser abençoadas conosco. É dessa bênção interna que nossa santidade inevitavelmente se estende através de nós, como vemos nessas 3 passagens similares do texto. Todas elas esclarecem que o processo do nosso desfazer não é nada mais do que desfazer a crença no ego, refletindo a pequena disponibilidade que realmente salva o mundo da nossa crença nele. Não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreendes a natureza dos milagres, nem és tu quem os faz. É a sua extensão, muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não os fazes. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Eu não preciso me preocupar com o que fazer ou o que dizer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Lembram dessa parte dessa oração? Outra parte aqui agora do capítulo 22. A extensão do perdão é a função do Espírito Santo. Deixa isso para ele. Permite que a tua preocupação seja apenas a de dar a ele, ao Espírito Santo, o que pode ser estendido. Amor. Não guarde segredos escuros que ele não possa usar, mas oferece-lhe as dádivas diminutas que ele pode estender para sempre. Ele tomará cada uma e fará dela uma potente força em favor da paz. Mais um trechinho agora do capítulo 27. O milagre estende-se sem a tua ajuda, mas tu és necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. A sua natureza é estender-se no instante em que nasce. E ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Deixa então a transferência do teu aprendizado àquele que realmente compreende as leis do aprendizado. A tua parte é apenas aplicar o que ele te ensinou a ti mesmo, e ele fará o resto. E o que torna tudo isso possível, é claro, o Ken desenvolve aqui, é termos escolhido o professor certo, claro. Portanto, ponto crucial ao qual voltamos constantemente. Eu tenho um relacionamento com Jesus ou não tenho? Se não tiver, é porque eu o excluí, por excluir a mim mesmo. Perdão. Se não tiver esse relacionamento com Jesus, é porque eu o excluí por excluir a mim mesmo. E não quero reconhecer o meu pecado. Esse é sempre o ponto de partida. Hoje, os 4 períodos mais longos de exercícios, cada um envolvendo 3 a 5 minutos de prática, tem início com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida de mais ou menos 1 minuto no qual olhas ao teu redor enquanto aplicas a ideia de qualquer coisa que vês. A minha santidade abençoa essa cadeira. Lembre, gente,
Não precisa compreender. Apenas faça o que Jesus está pedindo. A minha santidade abençoa aquela janela. A minha santidade abençoa esse corpo. Em seguida, feche os olhos e aplique a ideia a qualquer pessoa que te ocorra, usando o seu nome e dizendo: a minha santidade o abençoa, fulano. Note como Jesus nos faz começar com o sem importância, uma cadeira, uma janela, relativamente neutro corpo, né? O relativamente neutro corpo, e então nos pede para aplicarmos nossas bênçãos a uma pessoa específica. Portanto, ele gentilmente nos conduz de forma bem lenta até o foco central de um curso em milagres: o perdão dos nossos relacionamentos especiais. Aqueles aos quais tentaríamos negar nossa bênção. As instruções de Jesus continuam convidando-nos a praticar com os olhos abertos e com os olhos fechados, conforme acharmos mais adequado. Então, podes continuar o período de prática com os olhos fechados, podes abrir os olhos novamente e aplicar a ideia para o dia de hoje ao teu mundo exterior, se assim o desejares. Podes alternar aplicando a ideia ao que vês à tua volta e àqueles que estão nos teus pensamentos. Ou podes usar qualquer combinação dessas duas fases de aplicação que preferires. O período de prática deve ser concluído com uma repetição da ideia com os olhos fechados e imediatamente seguida de outra repetição com os olhos abertos. Ainda que essa prática de olhos abertos e fechados tenha tido uma ênfase importante no treinamento de Jesus, ele sempre permanece gentil em sua abordagem, como vemos em seu uso de palavras tais como podes, se assim o desejares, o que preferires. Bons professores nunca forçam seus estudantes, e Jesus quer que queiramos aprender suas lições. De outra forma, nosso aprendizado será fraco. Os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. É particularmente útil aplicá-la em silêncio a qualquer pessoa que encontrares, usando o seu nome ao fazê-lo. Em outras palavras, Jesus está nos pedindo para sermos vigilantes ao observarmos nossos egos em ação, especialmente nos relacionamentos com os outros. Ele espera plenamente que façamos as escolhas erradas, como vamos ver na próxima lição. Uma lição como essa, portanto, é a correção para todos os equívocos que, inevitavelmente, deveremos cometer. Novamente, Jesus está esperando que tenhamos percepções errôneas e pensamentos de ataque. E uma vez conscientes de que fizemos isso, que peçamos ajuda a Ele conforme tentamos nos lembrar da lição para o dia. É essencial usar a ideia se alguém parece causar-te uma reação adversa. Oferece-lhe a bênção da tua santidade imediatamente, para que possas aprender a mantê-la na tua própria consciência. E agora o Ken finaliza essa lição dizendo que ele pensa que 99,9% dos estudantes que fazem lições como essa as fazem quase por hábito. Eles pensam que tudo o que precisam fazer é dizer a alguém com quem estão zangados: eu o abençoo e tudo estará curado. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando sobre reconhecer que nossa percepção sobre a outra pessoa está vindo da nossa percepção errônea sobre nós mesmos. Simplesmente dizer palavras como minha santidade o abençoa não vai levar a nada. Na verdade, isso não é totalmente verdadeiro. Dizer essas palavras vai conseguir uma grande coisa. Isso vai empurrar os pensamentos do seu ego ainda mais profundo.
A ideia é levar os pensamentos do ego para a verdade, da escuridão à luz. Quando você faz uma lição como essa, portanto, deveria fazer exatamente o que Jesus diz, mas perceber também o que ele está dizendo. Preste atenção à sua necessidade de manter essa outra pessoa separada de você. Acima de tudo, esteja ciente da necessidade de manter a culpa segura em sua mente. Só então, Jesus e esses exercícios poderão ajudá-lo a liberá-la. Muito incrível essa lição. E a gente percebe, assim, a importância desse professor, do Kenneth Wapnick, de desenrolar, de descobrir, sabe? A cada palavra, a cada frase, ele nos ajuda a perceber aquilo que o nosso ego está querendo esconder da gente, achando que a gente entendeu tudo. Então tá, meus amores, eu me despeço de vocês hoje aqui, me despeço de Gramado também, que a gente possa retornar em breve. É um lugar que eu gosto muito. Eu abençoo esse lugar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. A gente se vê na lição 38. Bom domingo.